Olá, galerinha! Hoje vamos estudar frações equivalentes. Eu sou o professor Marlon e vamos conhecer mais sobre o mundo da matemática. Vamos lá? Mas o que são frações equivalentes? As frações equivalentes são aquelas que representam a mesma quantidade. Essas frações são obtidas dividindo ou multiplicando o numerador e o denominador de uma fração por um mesmo número. Achou difícil? Não entendeu? Então vem comigo que você vai ver que é bem mais tranquilo do que parece. Vamos começar pensando em coisas boas. Para conseguirmos entender frações equivalentes, faremos as seguintes observações sobre uma pizza sendo cortada em diversos pedaços. Você gosta de pizza? Então vai ser tranquilo e divertido. Olha só, pessoal. Quando cortamos uma pizza ao meio, formamos duas fatias, onde cada fatia pode ser representada por meio, ou metade. Se uma pessoa comer uma fatia, ela comerá meio da pizza. Por outro lado, se uma pizza for cortada em 4 fatias iguais, podemos representar cada fatia por 1/4. Deste modo, se uma pessoa comer 2 fatias, ela comerá 2/4 da pizza. Observe que se cortarmos a pizza em 6 fatias iguais, podemos representar cada fatia por 1/6. Por outro lado, se uma pessoa comer 3 fatias, ela comerá 3/6 dessa pizza. Então, dá uma olhada nisso aqui. Por fim, ao cortarmos a pizza em 8 fatias iguais, podemos representar cada fatia por 1/8. Observe que se uma pessoa comer 4 fatias, ela comerá 4/8 da pizza. Agora, eu tenho uma pergunta para te fazer. Em qual dessas situações uma pessoa comeria uma quantidade maior de pizza? Meio, 2/4, 3/6 ou 4/8? Ao observarmos com bastante atenção, percebemos que todas essas situações representam a mesma quantidade de pizza, porém com quantidades de fatias distintas, onde meio é igual a 1/4, que é igual a 3/6, que é igual a 4/8. Nesse caso, frações diferentes estão representando a mesma quantidade e as chamamos de frações equivalentes. Então, as frações equivalentes são aquelas que representam a mesma quantidade e que são obtidas dividindo ou multiplicando o numerador e o denominador de uma fração pelo mesmo número. No caso das pizzas, as frações 2/4, 3/6 e 4/8 são frações equivalentes a meio, uma vez que meio é equivalente a 2/4, pois, quando multiplicamos tanto o numerador quanto o denominador por 2, encontramos a fração 2/4. Olha só, vou multiplicar 1 por 2 e vou encontrar 2. Vou multiplicar 2 por 4 e vou encontrar 4. Viu que legal? Observe que meio também é equivalente a 3/6 e 4/8, pois, quando multiplicamos tanto o numerador quanto o denominador por 3 e 4, respectivamente, encontramos as frações 3/6 e 4/8. Olha só, 1 vezes 3 é 3. 2 vezes 3 é 6. Nós obtemos então a fração 3/6. E olha agora, 1 vezes 4 é 4. E 2 vezes 4 é 8. Nós obtemos a fração 4/8. Viu? É isso aí. Agora que a gente já entendeu o que é uma fração equivalente, vamos fazer uns exercícios e praticar um pouquinho mais? Bora lá! Galerinha, olha essa questão aqui. Qual deve ser o valor desconhecido para que as frações sejam equivalentes? Olha esse triângulo aí. Nós temos 3/4 igual a triângulo sobre 20. Então, a alternativa A diz que a resposta é 15, a B, 20, a C, 12 e a D, 18. Vamos ver qual é o resultado? Olha só, para encontrar as frações equivalentes, podemos multiplicar ou dividir o numerador e o denominador da fração pelo mesmo número natural. Partindo da primeira fração, 3/4, é possível observar que o denominador
foi multiplicado por 5, uma vez que 4 vezes 5 é 20. Então, o que devemos fazer? Ora, agora que já sabemos que o denominador foi multiplicado por 5, utilizaremos o mesmo valor para multiplicar o numerador. Então, 3 vezes 5 é igual a 15. Logo, o valor desconhecido é 15, sendo a alternativa A. Olha que legal! E aí, galerinha? Agora que a gente já entendeu como funcionam as frações equivalentes, fizemos alguns exercícios, que tal pôr em prática o que a gente entendeu? Olá, queridos estudantes! Vamos para mais uma dica, é mais show? Para identificar frações equivalentes, lembre-se de que duas frações são equivalentes quando representam a mesma quantidade, mesmo que seus números sejam diferentes. Para descobrir uma fração equivalente de outra fração, você pode multiplicar ou dividir tanto o número de cima, numerador, quanto o de baixo, o denominador, pelo mesmo valor. Isso não altera o valor da fração, apenas a sua forma. Fique atento nessa dica e até a próxima! Qual das frações não é uma fração equivalente a 15 dozeavos? Olha lá, 5 quartos, 150 120avos, 30 24avos ou 60 44avos? Vamos resolver? Analisaremos cada alternativa de forma individual até encontrarmos a fração não equivalente. Na alternativa A, vemos que a fração
15 dozeavos é equivalente à fração 5 quartos, pois é possível dividir tanto o numerador quanto o denominador por 3, uma vez que 15 dividido por 3 é 5 e 12 dividido por 3 é 4. Então, são frações equivalentes. Já na alternativa B, o que vamos ter? A fração 15 dozeavos vai ser equivalente à fração 150 120avos, pois, multiplicando tanto o numerador quanto o denominador por 10, vamos obter 150 sobre 120, uma vez que 15 vezes 10 é 150 e 12 vezes 10 é 120. Já na alternativa C, as frações 15 dozeavos e 30 24avos são equivalentes, pois, multiplicando tanto o numerador quanto o denominador da primeira fração por 2, vamos obter 30 sobre 24avos, uma vez que 15 vezes 2 é 30 e 12 vezes 2 é 24. Por fim, na alternativa D, notamos que as frações 15 dozeavos e 60 44avos não são equivalentes. Observe que ao multiplicar o numerador 15 por 4, obtemos 60. Porém, ao multiplicarmos o denominador 12 por 4, não encontramos 44. Temos 48. E 48 é diferente de 44. Assim, essas frações não são equivalentes, sendo a alternativa D a resposta correta. Viu? Galerinha, vamos resolver essa questão aqui. A alternativa que possui 3 frações equivalentes a 1/3 corresponde a... Temos a alternativa A B, a C e a D. Vamos então resolver?
Para encontrar as frações equivalentes, podemos multiplicar ou dividir o numerador e o denominador da fração por um mesmo número natural. Nesse problema, devemos encontrar frações equivalentes a 1/3. Observe que as frações 1/3 e 7/21 são equivalentes, pois tanto o numerador quanto o denominador são multiplicados por 7. Logo, 1 vezes 7 é 7, e 3 vezes 7 é 21, sendo assim frações equivalentes. Da mesma forma, as frações 1/3 e 5/15 são equivalentes, pois tanto o numerador quanto o denominador são multiplicados por 5, uma vez que 1 vezes 5 é 5 e 3 vezes 5 é 15. E por fim, note que as frações 1/3 e 10/30 são equivalentes, pois tanto o numerador quanto o denominador são multiplicados por 10, uma vez que 1 vezes 10 é 10 e 3 vezes 10 é 30. Portanto, as frações equivalentes a 1/3 são as frações 7/21, 5/15 e 10/30, que corresponde à nossa alternativa B. Olha aí, galera, que legal. Galerinha, olha esse problema aqui. Ao comprar 3 pizzas de sabores diferentes, Jorge as dividiu igualmente, cortando cada uma em 3 partes iguais. Sabendo que Jorge comeu um pedaço de cada pizza, qual das alternativas representa a fração equivalente da quantidade de pedaços que sobraram? A alternativa A diz que é 1/3, a B, 2/3, a C, 1/6 e a D, 2/6. Então vamos lá?
Para determinar a fração equivalente da quantidade de pedaços de pizza que sobraram, precisamos saber a quantidade total de pedaços de pizza que havia. Note que Jorge comprou 3 pizzas e dividiu cada uma delas em 3 pedaços. Logo, haviam 9 pedaços de pizza, pois 3 vezes 3 é igual a 9. Se Jorge comeu 3 pedaços de pizza, um pedaço de cada, sobraram então 6 pedaços, pois 9 pedaços menos 3 comidos é igual a 6 pedaços restantes. Dessa forma, a fração 6/9 representa a quantidade de fatias de pizzas que restou com relação ao total de fatias. Agora, devemos encontrar uma fração equivalente a essa. Para isso, podemos dividir tanto o numerador quanto o denominador por 3, e assim vamos obter uma fração. E observe, 6 dividido por 3 é 2, 9 dividido por 3 é 3. Assim, nós temos a fração 2/3. Portanto, galerinha, a fração 2/3 é equivalente à fração 6/9, que está na nossa alternativa B, sendo a resposta correta. Essa aqui foi legal, hein? Então é isso, galerinha. Essa foi nossa aula e eu vou ficar aqui esperando até o nosso próximo encontro. Até lá!